doido. É isso, mas então esse relacionamento que a gente começa a construir, que é um relacionamento, ele é diverso. Então eu posso me relacionar dessa forma com ele, mas posso me relacionar de uma outra forma, de total reverência, de silêncio com o preto velho, com o caboclo. Mas pode ter um Exu, pode ter uma pombagira. Então há um universo de relações e de relacionamentos que são... A maneira como eu converso com você não é a mesma maneira que eu converso com a minha mãe, com a minha mulher, com o meu filho, que você... Então isso pode acontecer. E essa é a parada, porque se tem alguém que você fala, cara, é um mestre espiritual, e quando ele chega pra você e fala, irmão, qual que é a parada? Você fala, velho, é isso. Quer dizer, você tá querendo me dizer que todas as máscaras sociais que nós temos talvez não sejam máscaras sociais. Talvez seja espíritos encarnados de acordo com cada situação? Eu não, mas você falou, achei bacana a ideia, Ah, né? Eu não falei, mas achei que a ideia é boa, né, irmão? Uma parada meio fragmentado, né? É, mas não foi eu que falei. Você Quem assistiu falou foi Fragmentado? Douglas, que acabou de falar. Que maravilhoso. Não é? Fragmentado Então, é isso, é um drama assisti. muito fragmentado, é lindo. Então é um drama. Até onde será que eu tenho múltiplas personalidades ou será que eu incorporo alguma coisa? Será que eu tô louco ou será que eu tô médium? Será que eu tô místico? Então existe uma maneira de você, existe uma maneira que a gente costuma acreditar que é uma forma de saber. Se acontece alguma coisa aqui que pode dar um sentido para a minha vida, então eu estou numa parada espiritual. Mas se acontece alguma coisa que não dá um sentido para a minha vida e que torna a minha vida uma coisa mais complicada ainda, então ou eu estou louco, ou eu estou com múltiplas personalidades, ou eu estou fragmentado, ou eu tenho uma parada que eu não estou sabendo lidar com ela, entendeu? Que é, por exemplo, quando a pessoa começa a ter sintomas de mediunidade, de incorporação, e você não sabe o que fazer com isso, enquanto você não entender o que fazer com isso, parece que isso vai destruir a sua vida. Isso é humano. Isso é humano desde o início, desde que o homem é homem, que ele surge, que você fala, isso aqui é Homo sapiens. O tal do Homo sapiens, ele é também homo religioso. Porque ele só é Homo sapiens quando ele começa a enterrar os seus mortos e acreditar que existe uma vida além dessa vida e desde sempre ele tem uma experiência de transe, de atravessamento. Ele sai do corpo e tem uma experiência fora do corpo, ou uma experiência para dentro dele, ou incorpora alguma coisa. E quando ele começa, eu engato a primeira, a segunda, a terceira, irmão. Então quando ele começa a viver essas experiências, ele não sabe o que fazer, os antropólogos, Mircea Eliade, que é o maior estudioso dessa parada de xamanismo, ele diz assim, isso é uma doença xamânica. Então isso aconteceu, por exemplo, com um espírita chamado Chico Xavier. Ele teve várias dificuldades, várias dores, vários conflitos, começou a ver espírito. Se ele fosse um indígena, ele ia se tornar um pajé. Se ele estivesse na África, ele ia ser um sacerdote africano, mas como ele é um brasileiro e teve contato com o espiritismo, ele se tornou médium. Então isso acontece na humanidade desde sempre. O que você está dizendo, então, é basicamente que todas as religiões elas têm a mesma essência. Eu também não disse isso, Não, mas porra, você daí está foi dizendo, Douglas de novo. você está dizendo, eu achei ótimo isso daí. O ser humano tem uma essência de transcendência. E cada cultura vai procurar uma maneira de explicar isso. Quando eu encontro uma explicação que é muito forte, um grande grupo de pessoas começa a me seguir. E é assim que você tem, por exemplo, um judeu chamado Yahshua, que a gente chama de Jesus. Você tem um outro chamado Abraão. Você tem Mohammed, que a gente chama de Maomé. Ou Siddhartha Gautama, que é o Buda. Eles tiveram experiências místicas e encontraram respostas para a sua humanidade transcendente. E então um grande grupo de pessoas começa a seguir ele. Depois que ele morre, a turma começa a dizer, o que ele falou mesmo? O que ele disse? Não, peraí, ele falou umas paradas para nós, vamos anotar o que ele disse, porque isso pode dar um direcionamento para a vida. E geralmente é depois que a religião é criada, né? Então, Jesus teve uma experiências místicas, Abraão teve, Siddhartha Gautama teve experiências místicas de transcendência e tentaram ensinar as pessoas a ter essa experiência. Para todos aqueles que não conseguiram ter a experiência, você entrega uma doutrina. Já que você não pode ter uma experiência, que você tenha um conjunto de saberes, uma doutrina, que possa te direcionar de alguma maneira. Agora, quando você dogmatiza a doutrina, ela está morta e as pessoas começam a brigar que a minha doutrina é melhor do que a sua. Por isso que eu quis dizer que a essência é a mesma. Por que eu acredito nisso?
Independente do papo de religião, tem uma coisa que eu vejo que é, antigamente, obviamente, não tinha WhatsApp, não tinha Twitter, não tinha, as pessoas não se comunicavam. E como é que tinha uma religião africana, uma religião europeia, uma religião não sei o quê? Porque cada lugar parece que tinha alguém que teve uma percepção muito parecida, muito né? parecida. De experiências muito parecidas, de dor. Então nós somos atravessados por dores existenciais. O ser humano tem uma dor existencial. De onde eu vim? Para onde que eu vou? O que é que eu estou fazendo aqui? E as respostas são muito parecidas porque quando você está num estado místico, em contato com algo maior, o que você encontra de resposta nessa essência vai muito ao encontro das outras assim, né? De falar, olha, a grande saída é você manter esse contato aqui com alguma coisa que é maior do que você, que dá um sentido para a vida, de dizer assim, ó, a vida não acaba aqui, ninguém vai morrer, ou seja, basta morrer para você nascer para a eternidade, porque se existe